Comissão de Direitos Humanos debate hoje reforma trabalhista no setor de fast food. E subcomissão temporária do Senado discute a conectividade nas escolas. Hoje é segunda-feira, 8 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. Olá, bom dia. Vamos conferir já a agenda de hoje das atividades legislativas aqui no Senado. Vamos conferir aqui, então, no nosso telão. Às 10 horas, a Comissão de Direitos Humanos faz uma audiência pública para debater o impacto da reforma trabalhista no cotidiano de trabalhadoras e trabalhadores de fast food. Também às 10 horas, a subcomissão temporária para acompanhamento da educação na pandemia deve se reunir para discutir acesso à internet de alta velocidade aos estudantes e professores da rede pública de ensino. Como vimos aí na agenda, a subcomissão temporária para acompanhamento da educação na pandemia vai debater a conectividade nas escolas em audiência pública daqui a pouco, às 10 horas da manhã, com transmissão pela TV Senado. Nós vamos entender então melhor essa discussão na reportagem de Isadora Fonseca. A pandemia deixou ainda mais visível a desigualdade social no Brasil. Estudantes de classes mais baixas foram prejudicados com a educação à distância. Muitas famílias não tinham acesso à internet ou tablets para acompanhar as aulas. Dessa forma, a educação de jovens e crianças carentes foi prejudicada. Por isso, a subcomissão temporária para acompanhamento da educação na pandemia vai debater a conectividade e os meios para garantir a estudantes e professores da rede pública o acesso a dispositivos com conexão à internet de alta velocidade. Esta audiência pública da subcomissão tem por objetivo debater esse tema com autoridades nacionais e também internacionais nesse assunto. A gente espera, com isso, contribuir para que a educação avance sempre mais como prioridade absoluta para o nosso país. A pandemia, de um lado, aumentou a pobreza e, ao aumentar a pobreza, aumentou a desigualdade. Isso impacta fortemente a educação. De um lado, porque aumenta a evasão, o percentual das crianças e adolescentes fora da escola. Processo que está fortemente correlacionado com o empobrecimento da população. De outro lado, na medida em que apenas aproximadamente 50% da população teve acesso às aulas remotas, aumentou a desigualdade no processo de aprendizado. O especialista diz ainda que a retomada das atividades presenciais traz outros dois grandes desafios: recuperar a aprendizagem que não aconteceu e integrar os processos de educação presencial e remota. Na medida em que as tecnologias passam a fazer parte inexoravelmente do processo educacional. Nesta perspectiva, garantir a conectividade e o acesso a tablets, computadores, etc., para toda a população é condição sine qua non para avançarmos na garantia do direito à educação. Sonegação de impostos e ameaça à integridade física dos consumidores num negócio ilegal que envolve milhões de reais. O comércio clandestino de pneus será debatido na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado na próxima quinta-feira. A segurança de milhões de passageiros de veículos automotores depende da qualidade dos pneus. Todo cuidado é pouco. Será mesmo? Enquanto as revendedoras regularizadas pagam impostos e geram postos de trabalho, um mercado paralelo atua fora de controle, sem emissão de documento fiscal. A venda direta de pneus dos fabricantes para os transportadores sem passar pelas revendedoras abre uma brecha para a sonegação fiscal e gera severos prejuízos para o setor pneumático em geral. As denúncias encaminhadas à CAI dão conta de que cerca de 100 lojas já foram fechadas com a demissão de 1.000 funcionários. A fraude se dá de várias formas. Transportadores compram pneus em quantidade muito maior que o necessário, revendendo o excedente por valores abaixo do mercado. Pneus com pouco tempo de uso são declarados como sucatas. Venda de novos casada com reformas em empresas de recapagens. Para fechar o cerco contra essa atividade ilegal, a Comissão de Assuntos Econômicos convidou representantes do setor para uma audiência pública na quarta-feira, 11 de agosto. A venda direta ao transportador para uso e consumo é perfeitamente legal.
está correto, porém, quando se vende muito além do que se consome, você está dando a chance ao transportador de fazer um mercado paralelo desses pneus que ele compra mais. Temos que encontrar uma solução, porque é uma evasão fiscal federal e estadual que está acontecendo. A comissão de juristas criada pelo Senado para revisar a lei do impeachment vai apresentar o texto final em setembro. Foi a 4ª reunião da comissão de juristas que estuda a atualização da lei do impeachment. A lei é de 1950 e não foi inteiramente incorporada pela Constituição de 88. Por isso, a cada processo é preciso criar um procedimento usando várias normas diferentes. Os juristas estão trabalhando divididos em 2 subcomissões. Uma delas estuda procedimentos, como, por exemplo, o rito para os julgamentos. E a outra subcomissão trabalha nos tipos penais, ou seja, que crimes cometidos por agentes públicos podem levar à perda de mandato. Na reunião administrativa, foi criada mais uma subcomissão, que vai fazer a adequação redacional do texto. O presidente da comissão de juristas, ministro Ricardo Lewandowski, elogiou o trabalho feito durante o recesso e disse que a comissão deverá votar o texto final em setembro. Temos um texto muito denso, contribuições riquíssimas, mas chegou um momento de nós, de certa maneira, condensarmos esse texto, seja do ponto de vista dos tipos penais, seja do ponto de vista também do procedimento. Então, conforme conversamos, nós alteraríamos o nosso cronograma de reuniões para que as 2 comissões se reunissem de forma independente da comissão maior, que é esta nossa comissão, que agora se reúne presencialmente, para que até o final de agosto oferecesse a esta comissão um texto consolidado. Dentro desta orientação que nós traçamos, fazer um texto mais enxuto, um texto que inclua as alterações que foram promovidas pela Constituição de 88, que nós verticalizemos na parte procedimental a ampla defesa dos acusados nos processos de responsabilidade, e aí nós nos reuníssemos em setembro para finalmente nos debruçarmos e aprovarmos eventualmente um texto final para entrega ao excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Muitas atividades estão ocorrendo aqui no Senado para celebrar o ano do bicentenário da independência do Brasil. E a TV Senado lançou uma nova programação em comemoração aos 200 anos da independência. O 7 de setembro deste ano tem uma simbologia especial. É o ano em que o Brasil comemora o bicentenário da independência, uma data que mobiliza o país em um ano eleitoral. Tenho convicção de que esses 2 grandes acontecimentos, o bicentenário da independência do Brasil e as eleições no nosso país, se irmanarão em seu profundo significado cívico e serão marcados pela renovação de nosso amor pelo país e de nosso compromisso com a sociedade brasileira. Para celebrar esta data histórica, o Senado está desenvolvendo uma série de programas e atividades comemorativas. Quando a gente olha tudo em perspectiva, a gente tem uma visão bastante diferente, né? A vantagem desse momento é nos dar um mote desse olhar em perspectiva, porque normalmente as coisas vão se seguindo e a gente dificilmente para olhar de fora, né? Então esse é o convite. A TV Senado estreou uma nova programação com destaque para os 200 anos da independência do Brasil. Além de tratar do tema em entrevistas e reportagens, a TV criou programas e vai exibir documentários que vão mostrar mais informações e curiosidades sobre esse período da história brasileira. Uma das estreias é o programa Que Brasil é Este? O programa se propõe a fazer uma reflexão sobre os 200 anos da independência e a gente levou a questão Que Brasil é Este para diversas pessoas, para pesquisadores, para escritores, para líderes de movimentos sociais, empresários e cientistas. A TV também já lançou a campanha Bicentenário, com peças curtas que contam de maneira lúdica como se deu o processo de independência do país. São 5 programas de 1 minuto de duração cada um,
abordando 5 personagens que, de uma certa forma, contribuíram ou consolidaram a nossa independência. A TV Senado, em parceria com o jornalista Fernando Rocha, estreou também a série É Assim que a Gente Fala. São vídeos de 2 minutos que mostram a cara de cada estado brasileiro, desde o sotaque, as gírias e expressões típicas. A gente encontrou muitas surpresas. Uma delas foi perceber, por exemplo, que o sotaque nordestino não é um só, ele tem muitas variedades. Brasília, nossa capital, nosso Distrito Federal, tem sotaque sim. O Espírito Santo também tem o seu sotaque. A gente descobriu que égua é quase uma vírgula lá nos estados do norte, mas existe égua também em Santa Catarina, no sul do Brasil. Égua! A gente encontrou gente muito orgulhosa de falar desse patrimônio imaterial que é o nosso jeito de falar. Rensga! A TV estreia também neste mês de agosto uma nova temporada de documentários que discutem o Brasil da sua história até os dias atuais. Queria destacar muito a coleção de documentários que a gente tem, que tem a visão histórica, a visão geográfica, cultural, artística do Brasil. Então, o papel da TV pública é esse mesmo, né? É uma TV para pensar, e nesses 200 anos para pensar o Brasil. O presidente do Senado determinou o bicentenário como uma atividade importante do Senado Federal. Então, a TV Senado está com uma programação. Tivemos recentemente o programa Jovem Senador, com um tema de redação sobre o bicentenário. Estamos fazendo podcast da Rádio Senado, a agência com reportagens especiais. Então, a comunicação está engajada nesse processo e a TV Senado é uma parte fundamental disso. E essa edição fica por aqui. Você pode rever as reportagens na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Daqui a pouco começam as atividades legislativas aqui no Senado, com transmissão ao vivo pela nossa emissora. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui com a gente.